parem a obra. Parem a obra. Tem que tomar banho. Aí para uma obra, aí vem um promotorzinho, não vou parar a obra, muito indignado. Aí vai um juiz irresponsável ganhando 200 pau por mês de super salário. Aí não, parem a obra, estou culpado. Acabou. Presidente, o crime organizado, o roubo de cargas, os crimes cibernéticos e o comércio ilegal e as deficiências de infraestrutura elevam os custos e comprometem a competitividade do país. Como o seu governo pretende enfrentar esses desafios e fortalecer a cadeia de abastecimento nacional? Maravilhosa pergunta. Entendimento central. O Brasil é ou não é um país com lei e ordem? Quando a gente fala em insegurança ou ausência de segurança pública, a gente imagina sempre os crimes violentos e o impacto deles na nossa liberdade de vir. E, de fato, existe um custo subjacente à nossa vida, que vai desde a película do celular, ao insufilme no carro, a você ter que colocar grade na sua casa, ao muro no portão. Isso você percebe como cidadão no dia a dia. Agora, boa parte da população não percebe o custo da ausência de lei e ordem e de segurança pública nos produtos que essas pessoas consomem. A ausência desse entendimento faz que as pessoas não olhem de maneira aguda para coisas como roubo de carga. O roubo de carga, em alguns estados no Brasil, ele é endêmico. Ele se tornou parte da natureza, parte da paisagem. Todo mundo que trabalha com carga e entregas, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe do drama que é. Sabe o inferno que é. Isso quando não, milícias com gente que foi ligada à polícia não trabalha também no roubo de carga. Então, isso aumenta os custos, isso aumenta o custo do frete, isso aumenta o custo do transporte. A informalidade, a ilegalidade de produtos importados para o Brasil de maneira clandestina, os famosos produtos falsificados, a criação de bolsões em que esses produtos são vendidos, às vezes na porta de uma loja que está pagando imposto, está contratando pessoas e em que está atuando de maneira regularizada. A aceitação de uma espécie, eu vou colocar aqui o termo, de uma espécie de uma favelização dos nossos centros urbanos, uma favelização comercial, em que aquela pessoa que tem uma loja regularizada tem que atuar com a concorrência predatória de produtos que são, em geral, falsificados na porta dela. Isso destrói a paisagem urbana, cria relações de menor confiança e quebra os negócios. Quantos de vocês aqui já não passam por isso? Quantas pessoas nos centros das principais cidades não veem isso acontecer? Então o governo federal, naturalmente, na política de fronteiras dele, tem que atuar. Até porque boa parte de produtos que vêm de maneira clandestina para cá são já trazidos também em parceria com o crime organizado. Todo mundo sabe, o Paraná, isso é endêmico, Rio Grande do Sul em especial, que tem as máfias dos cigarreiros que já são ligados às mesmas facções que trazem droga. Isso está acontecendo. Então, esses problemas, eles todos são comunicantes. Tá? Uma coisa vai comunicando, uma coisa vai conversando com outra e fazem parte de uma estrutura maior que é a ausência no nosso país de lei e ordem. Só que abrindo, não só ficando na questão da segurança, e abrindo esse enfrentamento que precisa ser feito, o enfrentamento nosso contra todas as quadrilhas é sistêmico. O direito penal do inimigo vai pegar todo mundo que faz parte das grandes facções brasileiras, Comando Vermelho, PCC, etc., e destruir as operações. Todo mundo sabe que as operações dos grandes roubos de carga no Brasil são vinculadas às maiores facções. E nós precisamos, em 2 anos, não é que assim, vou parar a operação, nós precisamos destruir eles militarmente. É uma guerra que vai ser feita. E o termo que eu estou utilizando é guerra, porque não há outro termo para se utilizar com essas facções. Estamos falando de organizações que faturam bilhões, que ocupam um pedaço do território brasileiro, e que se você contar a população que é controlada por eles, isso já dá dezenas de milhões. São verdadeiros países parasitários instalados dentro da nossa estrutura. E essas pessoas, vá tentar montar, por exemplo, boa parte do Rio de Janeiro, estou falando do estado do Rio, ele é tomado por facções. Quantas cidades como, vamos botar Belfort Roxo, ou quantas favelas dentro do Rio de Janeiro, um comerciante para atuar não tem que pagar um pau, que eles chamam, pagar uma grana para funcionar para o membro do crime organizado. Ou em outras regiões para milícia. Isso acontece em Belém do Pará, isso acontece em muitas regiões. Isso está presente, isso faz parte da paisagem de quem trabalha no Brasil. Então a destruição do crime organizado vai destravar uma série de custos que hoje impactam na produtividade e no bem-estar de quem trabalha e produz, que vai ser muito benéfico. Isso vai aumentar a competitividade de inúmeros setores. O comércio é o que vai sentir mais rápido, naturalmente. Até como você disse, né, isso está precificado. Exato. Né? E a gente vê 2 pontos de gargalo. Primeiro, a mudança de fato aí no direito penal, no Código de Processo Penal, né? Falando do tema segurança pública. E no que tange à infraestrutura, a gente sabe o quão está depreciada a nossa malha rodoviária e quão a gente necessita de uma retomada de projetos estruturantes, projetos de infraestrutura, para que o Brasil melhore. Nesses 2 temas, tanto com relação à mudança do Código Penal, quanto à questão da infraestrutura, você quer tecer alguns comentários específicos? Mudança do Código Penal, muito clara, nós vamos fazer aumento de pena para todos, absolutamente todos os crimes violentos no Brasil. Vamos alterar a lei de execuções penais, aquela que permite a progressão de pena, que faz com que um bandido pegue uma pena de 20 anos e cumpre 6.
Vamos acabar com a subjetividade do juiz na hora de decidir progredir a pena de alguém. O juiz não pode sair decidindo nem nas famosas audiências de custódia. Essa é a famosa, o problema, né? A audiência de É custódia. lógico. A audiência de custódia e esse juiz de garantia que fica ali, solta. Roubou 4 vezes, solta. Isso tem que acabar. O nosso governo tem que dar um fim nisso. Lei e ordem tem que ser respeitada. Tá? E aí tem o combate, o que eu chamo de guerra ao crime organizado, que é uma legislação específica e uma vontade do governo federal para fazer um enfrentamento nas áreas tomadas pelo crime. Para destruir, nós precisamos destruir essas facções. É uma guerra, igual tem a guerra Rússia-Ucrânia, o Estado brasileiro estará em guerra com as facções criminosas no meu governo. Sobre infraestrutura, que é outra guerra, que é a guerra contra a autossabotagem. O Brasil investe uma merreca em infraestrutura. É menos de 2%, é um valor mínimo que não dá nem para fazer a reposição da nossa infraestrutura. Portanto, nós estamos depreciados, nós estamos perdendo o que nós temos. A legislação que nós passamos, e que preciso fazer o merchan do meu deputado, que foi o licenciamento ambiental, permite que haja mais segurança jurídica para que os investimentos sejam feitos. Então, há uma vontade grande. Então, o que o governo tem que fazer? Evitar a hiperjudicialização do licenciamento ambiental que está vindo aí. Estão tentando sabotar o licenciamento ambiental, isso tem que ser bloqueado na fonte. E 2, aí entra uma série de reformas que não são exatamente sobre infraestrutura, mas impactam a infraestrutura, que são as reformas fiscais. Se eu cortar gasto do governo, vai aumentar o espaço discricionário. E isso tem 2 efeitos. O espaço discricionário todo, e essa é a nova âncora fiscal. A âncora do Lula é assim, aumenta a receita e a gente vai gastando. Em grande medida é isso aqui. A nossa âncora fiscal é o seguinte, tudo que eu cortar de gatilho, que gera um aumento nas despesas, as indexações, as vinculações, vira superávit. Então gera superávit. E tudo que eu cortar de despesas é investimento em infraestrutura. Absolutamente tudo. Cortei despesa, é investimento para a infraestrutura do governo federal. E com o licenciamento ambiental, o que nós vamos ter é a maior segurança para os agentes privados trabalharem. E vai vir o melhor efeito de todos. Porque se eu cortei despesas e se eu gerei previsibilidade na capacidade pagadora do governo, o que nós temos? Diminuição na carga de juros. Diminuição de juros, mais segurança jurídica, é investimento na veia. E é o que nós precisamos. Investimento em infraestrutura de estradas de rodagens, infraestrutura de ferrovias, energia, portos e aeroportos. Isto precisa começar a acontecer para ontem. Existem regiões inteiras do Brasil que estão desconectadas. O Maranhão é estrada de terra para o pessoal fazer as entregas. Os caminhões ficam pulando como se fosse uma mula manca. Parece que eu estou no rodeio vendo o boi pular. Eu furei 8 pneus andando pelo Maranhão. O Pará completamente desconectado. Então, o fim da sabotagem institucional, mais uma política fiscal séria, mais licenciamento ambiental, significa investimentos centibilionários na área de infraestrutura. E isso tem que ser acompanhado, desculpa entrar aqui no detalhe, por metas e uma fiscalização aguda na maneira como as obras são feitas, no bom endereçamento das obras para não ter direcionamento político, como acontece em estados hoje mais pobres da federação, em que o político quer fazer a obra para beneficiar o grupo dele em uma determinada região, tem que atender a demanda logística que é necessária para todos nós, e isso vai criar o que eu coloco aqui como uma espécie de uma revolução, que é um crescimento econômico baseado nesse investimento em infraestrutura, com efeitos de competitividade para o setor de vocês. E não só do setor de vocês. Isso vai chegar para o agro e para a indústria, vai ter um efeito erga omnes para todos. Lá na hora. Isso vai baixar o preço das coisas, aumenta a competitividade, ainda aumenta a capacidade da gente, até em outros setores, exportar. Nós vamos crescer baseado nisso. Então corte gastos e muita segurança jurídica. Mas não é pouca, é muita. Porque hoje todo mundo tem medo de botar grana em investimento em infraestrutura. Basta ver um último caso, não sei se tem 1 minuto, que é o caso da Ferrogrão. Aparece eu sou uma tribo indígena a 100 quilômetros dessa ferrovia. Meu Deus, vou me sentir afetado, vou ouvir bem de longe um barulho de um trem, e isso vai afetar meu espírito indígena. Aí vem uma ONG, com grana da França, com grana da Alemanha, junta com um deputado do PSOL que põe um cocar, aí eles vão lá, ou não é? Parem a obra! Parei a obra! Tomar banho, aí para uma obra, aí vem um promotorzinho, não vou parar a obra, muito indignado, aí vai um juiz irresponsável ganhando 200 pau por mês de super salário, aí não, parem a obra, estou culpado, acabou. ONG gringa sabotando o Brasil, lei de segurança nacional, vou botar esse cara para fora. Vão vazar daqui. Parem de sabotar. Quem viu o que aconteceu com a Cargill? Mesmo esquema, lá no Pará. Um entreposto exportador de grãos teve que ser brecado porque índios de uma tribo que não existe desde o século XVIII reapareceram em 2010. E parem tudo. Acabou. Aí nós vamos conseguir ter ganhos de produtividade gigantescos. É aumento de grana no bolso de todo mundo, competitividade, emprego e produto mais barato. É isso. Tempo, candidato. Obrigado, candidato. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Ótimo aproveitamento do tempo. Muito obrigado, presidente Severini, por sua participação. Vamos, então, para o terceiro tema sorteado. Dá uma embaralhadinha, vamos ver aí. Muito bem. Deixa eu pegar aqui do meio.
O próximo tema, candidato, é custo de vida, inflação e segurança alimentar. Convido João Galassi, por gentileza. Lembrando que são 10 minutos para a pergunta e a resposta. O tempo é contado a partir do início da pergunta. Galassi? Vamos lá? Ele tá de pé, eu vou ficar de pé. Não, agora eu vou ficar de pé. Eu vou sentar, fazer a pergunta, só para você sentar um pouco. Tá bom. Eu sei que cansa, não é fácil, não. O dia inteiro fazendo campanha, eu que estou nessa agora, não está fácil também, não. Bom, bora lá. Custo de vida, inflação e segurança alimentar. Um abraço para o nosso querido Kim Kataguiri aqui presente. O alto custo de vida, especialmente dos alimentos, continua sendo uma das maiores preocupações da população brasileira. Considerando que os preços são influenciados por fatores como tributação, juros, custos logísticos e produtividade, quais medidas o seu governo pretende adotar para ampliar o acesso da população aos alimentos e conter a inflação, preservando a competitividade e a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva? Essa pergunta ela é interessante, especialmente por vir após as outras duas perguntas. Porque, em grande medida, as respostas das outras duas perguntas atendem a resposta dessa aqui. Por quê? Os ganhos que nós vamos ter em infraestrutura, naturalmente, vão impactar o preço do alimento. 2, a melhoria, especialmente quando a gente fala em cinturão verde, né, a parte ligada à produção de hortaliças, tomates, frutas, boa parte daquilo que a gente come vem do cinturão verde, e o cinturão verde ele trabalha com mão de obra intensiva. Tudo isso vai ser beneficiado naturalmente por uma diminuição nos custos trabalhistas que nós teremos com uma reforma trabalhista decente sendo feita. No varejo, mesma coisa na ponta. Do caminhão que vai de maneira segura numa estrada decente, ou levar aquela mercadoria, que seja um frango congelado, ou que seja uma hortaliça, ou que seja um saco de arroz, até o distribuidor para a loja, esse ciclo acontecer de maneira segura, sem roubo de carga, com uma estrada decente, com um combustível decente, com um salário bem pago para um funcionário sem segurança jurídica, tudo isso vai diminuir o custo do produto na ponta. E tudo isso também tem um outro efeito, que é o efeito da uma contratação maior de pessoas, porque vai se tornar uma economia mais competitiva, e aí você também aumenta o poder de compra das pessoas simplesmente pela existência do emprego. Aí tem um outro elemento aqui que não pode ser abandonado, tá? Que é a queda dos juros. Se você não tiver uma política fiscal minimamente decente, não vai mexer nesses juros. E não é quando eu falo decente, não é que vai fazer uma reforminha aqui e ali. Nós precisamos fazer uma reforma que corte já anualmente mais de 200 bilhões de reais. Essa é uma reforma muito aguda que precisa ser feita, não vai dar para fugir dela. Nenhum presidente da República tem condições de dizer que vai governar o Brasil sem fazer as reformas. E aí, com todo o respeito aos demais candidatos que virão aqui, eu quero ver eles falarem o que eu estou falando. Vai precisar fazer nova reforma da Previdência? Sim. Vai precisar fazer desvinculação? Sim. Vai precisar desindexar? Sim. Vai precisar mexer em algumas renúncias? Sim. Vai precisar mexer em supersalário do judiciário? Sim. Vai precisar mexer no supersalário de militares? Sim. Vai precisar mexer em tudo isso. Eu quero ver todos falarem. Alguns concorrentes ficam, não, eu vou privatizar. Deixa eu ver. Você vai vender uma empresa, você vai ter uma renda extraordinária, usa aí 1, 2 anos e depois? E os gatilhos que ficam gerando aumentos automáticos, que estão quebrando o Estado? Não vai mexer? Todo mundo tem que colocar a discussão na mesa e falar, sob pena da gente meter um estelionato eleitoral nas pessoas. E ninguém vai perder voto falando isso. A gente tem que trazer os problemas. O povo sabe, todo mundo sabe que quando você está doente, você vai precisar fazer um tratamento e o tratamento não é legal. As pessoas sabem que o governo está doente, que as contas delas estão doentes. As pessoas sentem isso. Todo mundo sabe. Ninguém está, olha, eu estou com câncer no pulmão, eu só vou ficar fumando e não vou no hospital. Todo mundo quer ir para o hospital. Todo mundo quer o tratamento. E todo mundo sabe que o tratamento não é fácil. Os políticos precisam explicar para as pessoas que agora nós somos um país doente e que precisa de tratamento. O Milei ganhou uma eleição na Argentina falando que ia fazer tudo isso. E é um país tão ou mais populista que o Brasil, tá? A Argentina tinha, a classe política lá era pior nesse departamento do que a brasileira. Então nós precisamos falar e fazer isso, porque isso tem um impacto nos juros. E esse impacto nos juros é colossal. E a beleza de fazer essas duas reformas é que elas impactam duas áreas que geram inflação. Novamente, se eu aumento a capacidade compradora das pessoas, eu aumento a demanda, isso pode gerar um problema de oferta. Só que alterar a legislação trabalhista e você aumentar a carga na parte dos investimentos, aumenta essa oferta. Aí você vai equilibrando a oferta e a demanda e você não tem inflação. E pelo contrário, você tendo essa pressão sobre a oferta,
e fazendo o empresário querer produzir mais, aí a oferta se estabiliza e você não tem pressão inflacionária. Você começa a trabalhar com juros decentes e com preços, um sistema de preços minimamente decente. É o que a gente precisa fazer. Isso, gente, isso não é ciência de foguete, isso é a coisa mais simples do mundo. É que a gente não tem coragem de enfrentar os problemas. E aí isso incide diretamente no custo de vida das pessoas. E é diretamente mesmo. Então, essa pergunta, eu estou só utilizando ela como um meio de consolidar o que a gente falou nas perguntas anteriores. Porque isso tem um impacto natural sobre elementos como alimentação. Estava o pessoal aqui também do setor de bares e restaurantes. Isso vai impactar eles de maneira muito positiva também. Isso é bom para todo mundo. Aliás, não há como fugir isso aqui. Tudo que a gente está falando, eu poderia quase falar num evento, por exemplo, para a indústria. Porque a gente está falando de políticas estruturantes de Estado com efeito para praticamente todos os setores. E isso me deixa muito feliz de tratar, porque eu estou tentando, em todas as reuniões com todos os setores que eu visito, a falar de temas que são gerais. Não apenas de temas locais. Não tenho problema nenhum em falar de um tema específico de um setor, que eu acho que é necessário e certos setores são estratégicos. Entretanto, o problema do Brasil é um problema em que todos os setores têm que se unir para tratar dos temas gerais. A gente tem que, todos os setores têm que chamar assim, ó, por exemplo, aquela Anfávia lá, a galera dos carros, só quer falar dos negócios deles. Se fecharam, todos se protegeram ao máximo e quebraram. Vê se eles quiseram lutar por uma reforma trabalhista verdadeira. Os setores todos tinham que se juntar por grandes reformas estruturantes, todos. Eu vou pegar, no meu governo, eu vou fazer isso. Eu vou montar uma espécie de Liga da Justiça. Eu vou chamar do trabalhador, do entregador, que hoje é minha base eleitoral, é entregador, é o motoboy que tá pistola, que ele tá ralando e o dinheiro não tá sobrando no fim do mês, ainda vai um vagabundo assaltar ele, eu vou ver o vizinho recebendo Bolsa Família enquanto ele tá trabalhando. Esse cara tá indignado. O grande empresário, eu vou juntar todo mundo e falar, ó, Brasil produtivo, esse aqui é o pacto para todo mundo sair ganhando. E vamos ter que passar todas essas reformas, vamos apertar todos os deputados, vou chamar Rede Globo, Bandeirantes, SBT, todo mundo, vamos sentar, é o seguinte, ou o Brasil produtivo ganha e a gente passa todas as reformas estruturantes, ou a gente vai ser governado, vamos colocar aqui, primeiro, pelos políticos dos estados menos produtivos do Brasil, que não estão ligando para nada. Vocês são governados, vocês são de setores que geram emprego, vocês são governados pelo Alcolumbre, do Amapá, um estado que não tem geração de emprego, o estado que é o mais violento do Brasil hoje, tá? Ele manda em todos vocês que estão gerando emprego. Vocês são escravos do Alcolumbre. É uma vergonha, porque quem paga a banda escolhe a música. Vocês pagam a banda. Por que o Alcolumbre escolhe a música? Por que os políticos corruptos dos estados que não estão preocupados com a agenda de competitividade escolhem como é o destino do Brasil? Não pode ser assim. Então nós temos que unir o Brasil produtivo, que é mais do que unir o Congresso. É unir o Brasil que trabalha e avisar, daqui não passa. Vamos ter, ou a gente dá certo como nação, ou vamos ficar sempre no voo de galinha, mendigando, oh, me ajuda aqui, meu setor vai quebrar. Não dá. Ou a gente faz todo mundo, todas as reformas juntas, ou nós seremos medíocres para sempre. Isso não pode ser aceito. Obrigado. Muito bom. Candidato, no caso, durante o trabalho da reforma tributária, nós conseguimos aí avançar, aprovar a cesta básica, colocamos na Constituição e aprovamos a cesta básica zero imposto com carne, frango e peixe, com apoio, inclusive, nosso querido Kim Kataguiri ali, que votou a favor da cesta básica, né, Kim? E dentro desse modelo, dentro desse avanço, nós teremos aí, ao longo do tempo, com a implantação da reforma tributária, hoje estamos falando ali em torno de 28% do IVA, a projeção do IVA para a reforma tributária. Com todos esses avanços, essas propostas que você está propondo, inclusive hoje, é a primeira vez que eu tinha ouvido falar em terminar com a justiça trabalhista, não tinha, eu que acompanho sempre as suas É o que palavras. precisa. Esse é um bode que está na sala. Vai ter que acabar com a justiça trabalhista. Aí eu te pergunto, qual o patamar de IVA? Porque o grande impacto da reforma tributária, como houve uma transferência dos impostos da indústria para o setor de serviços e para o agro, o setor de serviços, principalmente os profissionais liberais, foram os que foram os mais impactados. Como que você enxerga o nível do IVA dentro de todas essas estruturas? Que patamar que nós vamos chegar de impostos no dia a dia para a população? Uma coisa que eu quero lançar junto no dia que a gente vai apresentar o nome do nosso ministro da Fazenda, espero fazer isso em no máximo 15 dias, é lançar a política de metas do IVA. Porque é o seguinte, nós temos que estabelecer um patamar máximo do IVA e uma política de cortes para o governo federal e para os governos estaduais, para que o IVA possa reduzir progressivamente. É horrível a alíquota que está aparecendo para todo mundo, mas ao menos ela escancarou o tamanho do problema, o tamanho da bucha. Para enfrentar isso, a gente vai ter que tirar algumas renúncias setoriais que foram feitas, que distorcem o valor do IVA, mas nós vamos ter que encarar o problema dos gastos dos governos estaduais e do governo federal. Ou seja, o governo federal vai ter que fazer sua política, porque ele fica com um quinhão disso, uma política de cortes. Desculpa, acabou o tempo. Vou ter que
Acabar aqui. Muito obrigado, Obrigado, candidato, Renan. por respeitar o tempo. Muito Aproveitando. obrigado, Galassi. Renan, 14, João Galassi, 10. Opa, se inscreve aí pra fortalecer a missão e vê se não fica ofendidinho. O acesso ao crédito e ao custo do financiamento continuam sendo grandes desafios para as empresas de todos os portes. Nós estamos falando principalmente MEI, micro e pequenas empresas. Só para informar que fomos nós, sistemas associativos, que criamos o MEI e que implementamos o Simples Nacional. Quais são as prioridades do seu governo para ampliar os investimentos, reduzir o custo de crédito e criar um ambiente favorável ao crescimento das empresas? Maravilhoso. Uma das coisas que a gente trata no nosso livro amarelo é sobre Open Finance. A ideia do Open Finance que, em grande medida, veio também acompanhada das fintechs, começou a abrir um mercado de crédito primeiro para as pessoas físicas, mas está faltando duas coisas. Política do governo federal voltada à parte de gastos, que impacta nos juros mais barato vai impactar na cadeia, para a gente ter uma taxa praticada pelos bancos mais competitiva. 2, gerar segurança jurídica nas alienações fiduciárias. Aqui no Brasil, para você fazer uma execução de uma alienação, demora muito. Então, por parte do banco que vai fazer um empréstimo, por exemplo, para uma empresa, ele se sente pouco seguro e, naturalmente, as taxas serão mais altas. Esse é um problema grave. Eu trabalhei com empresas de dificuldades e eu sei, estando do outro lado, a pessoa que tinha que garantir o interesse da empresa que precisava proteger seu patrimônio, o quanto você conseguia demorar em fazer o banco obter o cumprimento dele. Isso tem um impacto natural, que é o impacto da inadimplência, na política de juros praticadas pelo próprio banco e pelos bancos nesse fornecimento. 3, uma coisa que eu já tratei seria minha tese de cograduação na faculdade, não o problema é que eu comecei a trabalhar, então eu abandonei a faculdade, que é a transformação de factorings em bancos comerciais, voltados exclusivamente para atendimento de empresas, podendo, portanto, praticar taxas decentes. Por quê? Porque há um fechamento de mercado. E acho que todo mundo sabe hoje que você tem poucas instituições financeiras ofertando crédito comercial para empresas. E isso tem um problema. O fechamento de mercado é uma realidade no Brasil, em especial no momento em que as empresas no Brasil estão altamente endividadas, devendo para os bancos, e os bancos eles se conversam entre si, então naturalmente a oferta de crédito diminui. Como aumentar a oferta de crédito no momento que as empresas brasileiras estão quebrando e as empresas estão altamente endividadas? Como resolver esse nó? O nó atual é um nó muito perigoso, porque como o investimento ele é mitigado por investimento em títulos do Tesouro, os próprios bancos também têm um interesse em não entrar no risco da atividade comercial. E ao não entrar no risco da atividade comercial, falta dinheiro, o dinheiro fica caro e você acaba isolando e enfraquecendo a atividade produtiva de todos os setores. Eu acho que no comércio isso impacta muito, serviço também. No final do dia eu trabalho de serviço, eu sei o drama que é. E a gente está fechado num mercado minúsculo. Se a gente for comparar o número de bancos que os Estados Unidos têm à disposição com o Brasil, estou falando de bancos comerciais, chega a ser uma piada a situação que nós estamos. Nós não temos bancos médios, regionais, atendendo e já conhecendo as empresas que eles trabalham na região. Então, nós vivemos um regime muito, muito fechado nisso. A abertura desse regime tem que se dar. E eu conversando com os próprios bancos, eles falam, pô, mas você vai resolver a questão da alienação? Se resolver a questão da alienação, facilita muito a oferta de crédito com garantia. Nós somos um país em que a falta, isso precisa ser dito, a falta de confiança nas relações comerciais trabalhistas, elas impactam o preço dos juros também. Há insegurança em todas as camadas, em todas as fases do processo. E eu falo isso sendo um cara que passou a minha vida inteira brigando com o banco. Eu sei que a gente tem que ceder de um lado e entregar o que nos interessa, que é concorrência e oferta de crédito do outro, para que a gente aumente a capacidade produtiva que nós temos no Brasil. Porque capacidade produtiva tem necessariamente a ver com dinheiro barato e crédito. E aí entra o que eu falei da política fiscal, porque no fim do dia também, enquanto a política fiscal no país, nós gastamos demais, e isso impacta na formulação da taxa Selic, e uma política fiscal séria passa necessariamente por cortar despesas. E eu falo aqui quase como um exagero, como se não houvesse amanhã. O governo próximo tem que cortar muitas e muitas despesas, porque nós temos que fazer a taxa de juros real brasileira ser muito mais baixa. E isso não pode flutuar de governo para governo. Não adianta vir um governo, por exemplo, houve a PEC do teto que passou no governo Temer, e aí todo mundo imaginou que a gente ia ter uma determinada trajetória fiscal com impacto nos juros, e aí a gente virou agora o país do arcabouço fiscal. E a trajetória está totalmente incompleta. Como é que você vai fazer investimento de longo prazo? Como é que você vai construir uma rede de lojas, uma cadeia? Não dá. Você não sabe, é tudo um caos nessa matéria. Como resolver esse caos? A âncora fiscal nossa, ela tem que ser resolvida constitucionalmente, não mais pode ser alterada. E as metas também. Porque aí você faz o mercado ter previsibilidade e a política de investimento baseada nos juros mais baixos, ela se torna uma política de décadas. E não voos de galinha de 2, 3 anos. Que isso é a parte mais assustadora. Essa é uma parte que ela assusta, porque quando você fala com investidores internacionais, eu tive a oportunidade de conversar
com investidores de outros países, agora, durante a campanha e durante a pré-campanha, quando eles veem as flutuações e como funciona o sistema nosso, eles falam, como uma empresa consegue pegar crédito aí? Como uma empresa faz planejamento futuro aí? E eu falei, é isso que você não viu a parte tributária ainda. Mas essa parte que envolve crédito e a parte de juros no Brasil, ela é muito caótica. A previsibilidade só poderá acontecer se a maldição atual do governo federal, que são os seus gastos internos, as suas despesas vinculadas, for definitivamente resolvida. Tá? O resto, alterar a dinâmica do crédito da alienação fiduciária, abrir o mercado de bancos de crédito, transformar factorings em bancos comerciais, fazer com que as fintechs passem a se tornar também uma espécie de banco comercial para esses pequenos, para as MEIs e para os pequenos empreendedores. Isso que é um processo que já vem acontecendo, tudo isso passa a ser acelerado. E tudo isso somado com segurança jurídica terá um impacto necessário no aumento de oferta de dinheiro. Isso é cristalino como a luz do dia. O Brasil é um potencial represado colossal, muito grande. O potencial nosso de geração de riqueza, ele está sendo preso por conta de uma ausência de liderança que não consegue enxergar isso que a gente está conversando aqui. Aqui a gente está falando de causas estruturais e de relações entre temas diferentes que impactam no custo do Brasil, no custo do dinheiro, no custo operacional, no custo trabalhista. É desamarrar que tudo vai acontecer. Somos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, temos empreendedores muito abertos ao risco, é uma coisa rara. Você vai na Europa, ninguém mais está aberto ao risco. No Japão, o empreendedor não está mais aberto ao risco. O brasileiro está. O empreendedor brasileiro é maluco. É doido, não à toa prospera em outras nações, não à toa quando tem condições iguais, similares de concorrência, ele enfrenta o empresário gringo em igualdade de condição. Então, o que nós temos para fazer é parar de atrapalhar. É muito simples, e eu estou tentando ser muito objetivo nas falas, para não parecer também aquele político, não, deixa vocês trabalhar que a coisa funciona. Não, não. Vamos entrar no detalhe e, resolvendo esses detalhes, vamos entregar um ambiente de crédito melhor para todo mundo. Renan, você expôs a ideia que realmente é o que está acontecendo com o país. Mas você sabe que a dívida brasileira está chegando em 10 trilhões de reais. Você, como presidente, vai ser o maior competidor para tomar o dinheiro, já que você tem que honrar e cobrir essa dívida. O que é que você vai fazer para que o dinheiro chegue na ponta que eles querem o crédito, se você é o maior tomador de crédito para poder financiar essa dívida de 10 trilhões? E olha, todo ano essa dívida aumenta a 1 trilhão com essa taxa de juros. Qual é a estratégia? É isso que eu comentei. O corte de gastos do governo federal vai impor uma menor pressão orçamentária que vai obrigar o Bacen a baixar os juros. Aí essa concorrência desleal que o governo faz, pagando o que paga como recompensa ali na dívida pública, deixa de existir. Porque aí o investimento no setor privado, o investimento na atividade produtiva passa a valer mais a pena. Hoje os bancões, hoje grandes investidores, também ficam, desculpa o termo, na maciota do jeito que está. Porque o risco é menor, ficam ganhando dinheiro com o governo, e aí eles vão esmagando, porque o modelo político nosso é este topo de uma espécie de elite rentista, fica rodando o dinheiro deles, joga-se através do governo uma migalha para a base em políticas assistenciais, e quem está no meio, do entregador motoboy aos empresários, é exprimido e esmagado, com pouco dinheiro, com pouca oferta, e é isso que precisa ser resolvido. O governo gastar menos vai fazer com que a taxa de juros seja menor, a taxa Selic seja menor, e aí a quantidade de dinheiro que vai ser disponibilizada para a atividade produtiva aumente. É isso que nós precisamos fazer. Mas se você baixar a taxa de juros, e o mercado não quiser cobrir a sua dívida, então, como é que você vai fazer? Não, mas eu não vou baixar a taxa de juros na marretada que nem posso mais, porque aí seria o Bacen. O que nós vamos fazer é o corte de gastos que vai permitir ao Banco Central fazer a redução dos juros. A redução dos juros só pode acontecer através do corte de despesa, ponto. Não existe outro meio. Ou o Estado faz a sua lição de casa, ou o Bacen também não vai baixar os juros. Minha lição de casa é cortar despesas. O Bacen diminui os juros, o dinheiro sobra para você. É isso. Eu corto despesa, o Bacen diminui os juros, dinheiro só para você, você contrata a galera, e aí a galera vai votar em mim depois na eleição. Vai estar todo mundo ficar feliz. Muito obrigado, candidato, pela sua clareza, resposta. Muito obrigado, presidente Cotait. Pode retornar, por gentileza, ao seu lugar no auditório. Bem, assim nós encerramos o bloco de perguntas. Peço ao candidato que permaneça no palco. Prendeu, matou, prendeu, mortou.